Oi pessoal, então agora nós vamos ver aqui de maneira bem simples e fácil como vocês vão fazer para realizar as buscas dos artigos nas bases de dados. É um jeito bem fácil, bem tranquilo para vocês começarem a conduzir as revisões de vocês, tá? Então, a gente tem aqui a principal base de dados que nós usamos para pesquisar os artigos, que são os artigos do PubMed, tá? Neles tem várias citações dos artigos da Badline, que é uma outra base de dados. E como a gente vai fazer, né? Então, uma forma bem fácil de vocês fazerem é sempre usarem aspas para colocar os descritores, seja do DEX ou do MESH, ou a palavra-chave que você quer para pesquisar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, uma minha pesquisa que a gente vai ver questão de tratamento em grupo para dor lombar, né? Vou colocar aqui, ó, Group Based. E eu quero também, se eu colocar aqui, ó, Group Based, vai aparecer um monte de artigo para mim aqui no título ou no abstract, ou no corpo do texto, ou que usa a palavra abaixo aqui, ó, usando Group Based. Então aqui, ó, Group Based Self-Managed Education for Individuals with Type 2 Diabetes, que é, desculpa o inglês macarrônico aí, que falando sobre educação em diabetes. Mas não é sobre diabetes que é a minha pesquisa, né? O outro aqui, ó, efeito da yoga na saúde mental de adultos, né? São intervenções em grupo, porém não é o que eu quero. Eu quero pesquisar especificamente sobre dor lombar. Então, eu venho aqui, ó, e uso um operador que é o AND. E aí eu coloco entre aspas a minha palavra, tá? Se for uma palavra composta, é interessante que vocês coloquem sempre em aspas, porque se vocês deixarem fora de aspas, eles vão procurar a palavra low back e a pain. Então, se tiver pain, uma dor perdida aí, por exemplo, dor no ombro, shoulder pain, vai aparecer ali na minha pesquisa. Então, por isso que é interessante que se vocês colocarem palavras compostas, por mais de uma palavra, né, vocês colocarem a palavra-chave entre aspas, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai procurar os artigos que tenham o termo Group Based e o termo Low Back Pain. Então, vai aparecer aqui para mim, ó, todos os artigos tem desse jeito. Ah, Rafael, eu quero fazer uma coisa mais específica ainda. Eu posso colocar mais descritores? Pode, você pode colocar quando você quiser. Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar que eu quero também nos casos com radiculopatia. Então, ele vai procurar os artigos que têm essas características aqui, tá bom? Então, o que mais que nós vemos? Então, aqui, ó, aqui do lado, a gente consegue também filtrar o tempo, né, para realizar essas pesquisas. Então, eu vou pegar artigos desde 2020 até 1992, eu posso colocar mais atrás, mas é difícil a gente achar esses artigos muito antigos, né? Vocês vão ver que tem pessoas que falam, revisão tem que ser atualizada, tem que ser nos últimos anos, 5, 10 anos. Não, isso aí é mentirada, isso não existe, tá? Até porque pode existir artigo, por exemplo, da década de 90, né, 98, 97, que é um artigo muito, muito, muito bom, né? E ele tem que ser incluso, às vezes, ali no seu resultado. Então, não é porque é de 2001, 2002 que é velho e obsoleto. Não existe isso, não. Isso aí é conversa para boi dormir, tá? Então, vocês podem usar assim. Geralmente, eu não, só a menos que você queira ver muito. É um assunto, assim, às vezes muito estudado, tem muita coisa, então mudou muito a literatura. Então, a menos que você queira ver nos últimos anos o que apareceu, aí eu recomendo limitar por tempo de publicação. Para ver, no caso, seria uma revisão querendo falar sobre atualidades, né? Mas tirando isso, não faz sentido limitar. Então, aí aqui, ó, embaixo também aparece para vocês uma forma já de começar a aplicar alguns filtros, né? Então, por exemplo, aqui ele está pesquisando tudo. Então, eu posso colocar, se eu quero, só os artigos que tenham o texto completo e que ele seja de graça, tá? Eu posso colocar
todos que tenham só o texto completo ou os que apareçam só o abstract. Posso colocar se eu quero que sejam os tipos aqui do artigo, se eu incluo aqui livros, se eu incluo ensaio clínico, meta-análise, ensaio clínico controlado, aleatorizado, se é revisão geral, se é revisão sistemática. Eu posso também colocar esses filtros. Eu também posso adicionar os filtros o quanto eu quiser, né? Posso colocar aqui se eu quero usar, por exemplo, pesquisa em humanos, pesquisa em animais. A língua eu posso restringir, porque às vezes pode aparecer artigo em inglês, espanhol, ucraniano, japonês, alemão, chinês no meio, e eu não quero, né? E posso também colocar, por exemplo, se eu quero restringir a pesquisas que só pesquisaram em homens ou mulheres, ou determinados tipos de sujeito com algum determinado tipo de doença. Mesma coisa a questão aí das revistas que foram publicadas e a questão também da faixa etária dos pacientes. Tá? Então, tudo isso eu posso adicionar de filtro se eu quiser, se isso for relevante para a minha pesquisa. Então, outro descritor que às vezes pode acontecer numa pesquisa, quando você faz, é que às vezes a gente tem sinônimos para algumas palavras diferentes. Então, por exemplo, assim, eu poderia colocar fazer aqui, ó, eu quero fazer a pesquisa sobre low back, né, que é e eu tenho, por exemplo, o sinônimo or, por exemplo, aqui, ó, low back pain or, deixa eu ver aqui. Por exemplo, aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, disc herniation. Eu quero, por exemplo, colocar assim, outra coisa, or disc degeneration. Então, o or funciona como um ou. Então, tudo que tiver, por exemplo, herniação de disco ou degeneração de disco, ele vai considerar e vai pegar aqui para mim, tá? Então, isso aqui pode aparecer, por exemplo, se você vai fazer esse tipo de pesquisa. Por exemplo, eu posso colocar aqui deixa eu pensar aqui, sarcoma, que é um câncer de osso, ou, por exemplo, aqui, ó, bone cancer. Então, vai aparecer para mim, ó. Certo? Então, também tem. Mas acaba que a gente não usa muito o or, a gente usa mais o and, tá? Então, aqui que é uma coisa importante. Vou pegar aqui, por exemplo, aqui uma outra pesquisa que a gente está fazendo, que é a de paralisia cerebral, né? And escoliose. Então, aqui, ó, quando eu fiz a minha pesquisa, apareceu aqui, ó, 562 resultados, tá? Então, é muito importante a gente anotar aqui esse resultado que vocês tiveram. Por quê? Porque esse aqui é o primeiro, quando você faz a primeira pesquisa e você joga, tá? Depois que você faz essa pesquisa e você joga, você pode, às vezes, por exemplo, aqui, ó, colocar Cerebral Palsy and Spine. Então, aqui, ó, de 534, ele já reduziu para menos artigos. Então, às vezes, por exemplo, tem artigo que tem aqui e não tem no outro. Então, é muito importante que vocês refinem a maior quantidade possível aqui dos trabalhos. Então, mas é importante você sempre notar esse primeiro número que aparece aqui para ver quantos artigos apareceram com a entrada que vocês deram aí, tá? E aí vocês usam
começa a fazer os critérios de inclusão e exclusão. Por exemplo, se eu quero, por exemplo, só procurar revisão sistemática, então eu clico aqui, ó. Se eu cliquei em revisão sistemática, olha só, já caiu para 11 artigos só, né? Aí eu vou ver, por exemplo, assim, eu quero só os artigos que falam, por exemplo, em criança, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui, criança, ó, esse aqui já não é, esse aqui está falando sobre adultos. Então, já corta fora, né? Eu quero, por exemplo, artigos só sobre tratamento. Então, por exemplo, aqui, ó, tratamento, vamos supor, tratamento fisioterapêutico, né? Aqui, ó, tratamento cirúrgico, esse aqui talvez possa cortar, né? Esse aqui eu tenho que ler. Assimetria postural, não estou falando de tratamento. Terapia manual, entra. Osteopatia, entra. Então, isso a gente vai colocando e anotando aqui na nossa pesquisa, tá? Então, é muito importante vocês irem anotando esses resultados à medida que vocês forem escrevendo. Isso, gente, serve, por exemplo, para todos, tá? Então, vamos supor aqui, ó, voltei aqui, ó, cerebropalsis e escolioses. Vamos supor que eu também vou pesquisar aqui na Cielo. Então, eu venho aqui, cadê a busca? Que tem muito tempo que eu não faço busca aqui no Cielo. Então, aqui, ó. Vamos supor que eu também vou pesquisar aqui, ó, paralisia cerebral e escoliose. Então, aqui, ó, eu vou anotando. É importante vocês verem para não repetir um artigo com um outro, tá? O que vocês acham em um, o que vocês acham em outro lugar, ok? Então é muito importante vocês verem direitinho isso para poder estar na hora escrevendo aí o artigo, para não ficar repetindo na hora de fazer a contagem final. Por quê? É importante que vocês façam tipo um fluxograma, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui é um artigo que eu escrevi. Então, olha só. É um artigo que eu fiz de revisão sobre a resposta fisiológica ao exercício físico em atletas cadeirantes com lesão medular. Tá? Então, aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, minha primeira pesquisa eu fiz usando os seguintes descritores: aeróbic, wheelchair, cadeira de roda e esportes. Nisso, eu achei 39 artigos. Tá? Na minha segunda busca, eu usei as palavras-chave endurance, wheelchair e esportes. Então, eu achei mais 5 artigos, além daqueles 39. Então, eu tive no total 44 artigos. Tá? Então, nisso eu apliquei meus critérios de inclusão e exclusão. O que foram os critérios de inclusão? Eu tinha que ser artigos de atletas de esportes adaptados, tinha que ser atleta, não podia ser recreativa, a pessoa tinha que ser atleta. Tinha que ser ensaios clínicos, não poderia ser revisão sistemática ou estudo de caso, ou qualquer outro tipo, tinha que ser ensaio clínico. Tinha que ser artigo entre 84 e 2014. Podia ser artigo transversal ou longitudinal, não tinha problema. Tinha que ser artigo com fator de impacto, revista, então não podia ser uma revista fraquinha, só revista com fator de impacto. E tinha que estar disponível na versão digital. Se tivesse só o artigo em versão escrita, que geralmente são os artigos mais antigos, eles tinham que ser excluídos. Tá? Então, critério de exclusão. Se o artigo não tivesse nenhum atleta ali, se o artigo não fosse em inglês, se fosse revisão sistemática ou estudo de caso, e se ele fosse disponível somente de forma impressa. Então, depois que eu apliquei esses critérios de inclusão e exclusão, eu tive o que? No total, 17 artigos. Então, esses 17 artigos são os artigos que eu vou usar na minha revisão. São os artigos que eu vou chafurdar ali e ler pra caramba para poder conseguir
entender melhor, né? Então, aqui, ó, o ideal é que vocês façam igual eu fiz, ó. A gente vai fazendo uma tabelinha que eu coloco qual é o artigo, o autor e o ano do artigo, qual que foi o objetivo do artigo, as partículas, igual por exemplo, esse aqui foi uma pesquisa na questão das respostas fisiológicas aeróbias nos atletas cadeirantes, né? Então eu coloquei no caso aqui que importava a modalidade esportiva, o tipo da lesão, né? Se ele era uma lesão, se ele era paraplégico ou tetraplégico, e aqui os resultados. Então, pelo menos o autor, o objetivo do trabalho e os resultados e a metodologia, vocês vão ter que colocar fazendo isso aqui, numa tabelinha desse jeito. Autor, objetivo, metodologia e o resultado. De maneira resumida, ó, tá vendo como é que eu botei tipo pouquinho, resumido mesmo. Aqui dos trabalhos que eu tinha encontrado. Tá? Então, porque é isso aqui que vai ajudar. Isso aqui tem que ter uma revisão, porque é a forma da pessoa que está lendo ir ali entender um pouco mais de determinado artigo ou de algum comentário que vocês fizerem. Tá? Lembra que a gente usa mais, vocês devem escutar muito o PubMed e a Cielo, a gente tem também a PEDRO. A PEDRO é uma base de evidência científica exclusiva para artigos da área de fisioterapia, beleza? Então, a gente não pode usar só ela, porque dependendo do tipo da minha pesquisa, não tem artigo só dentro de fisioterapia. Por exemplo, esse tema aqui, ó, paralisia cerebral e escoliose. Não é só fisioterapeuta que pesquisa sobre isso, então você não vai achar só pesquisa envolvendo escoliose na paralisia cerebral no PEDRO. Você vai achar em outros, você vai achar aqui no Cielo, no PubMed, e às vezes pode não achar aqui. Então vocês não podem só ficar procurando aqui, tá? Aqui facilita muito a nossa vida, principalmente se eu quiser a questão mesmo de fazer uma busca mais por conta de tratamento. Aqui a gente realmente faz uma revisão muito mais rápida que nos outros. Porém, não é somente isso. Tem vários outros critérios aí que nós temos que olhar na hora de fazer a revisão, tá? Então eu falo para vocês não só usarem só a PEDRO, usarem outras também. Então aí aqui, ó, vai aparecer, ó, vocês estão vendo igual eu falei para vocês aqui, ó, tem até a opção de vocês colocarem em português, tá? O Brasil é um dos países que mais acessam a PEDRO. Então vocês vão ver aqui, ó, parece que dá para vocês colocarem tanto uma busca simples quanto uma busca avançada. Então eu vou clicar aqui nos dois, para vocês verem. O busca simples é bem igual vocês viram até agora, que a gente fez ali no Cielo e no PubMed, tá? Então eu vou pesquisa aqui, ó, e ele me dá tudo que precisa. Agora, se eu for na pesquisa avançada, então aqui eu consigo pesquisar por um tema que seja no abstract, no título, então eu posso colocar aquelas palavras-chave. Por exemplo, aqui. O tipo de terapia, se eu quiser, eu posso colocar aqui acupuntura, modificação comportamental, educação, eletroterapia, treinamento fitness, promoção de saúde, hidroterapia, neuroreabilitação, facilitação neuromuscular, órtese, terapia respiratória, treino de habilidade, treino de força, alongamento, terapia manual. Se vocês quiserem, dá para travar nisso. Problema. Então aqui tem várias questões aqui, a dificuldade da expectoração, fragilidade, comprometimento da ventilação, incontinência, coordenação motora, encurtamento, fraqueza muscular, edema, dor. Então dá para vocês colocarem também a questão do problema. Dá para vocês definirem de acordo com a parte do corpo, ali da pessoa. Parte de disciplina está ligada a uma parte, por exemplo, esquelético, neurologia, ortopédico, pediátrico. Dá para vocês fazerem também. O tópico se está relacionado aí à dor crônica, neurotrauma, paralisia cerebral. Dá para fazer e colocar também. Mas mais importante que facilita a vida de vocês é esse aqui, ó, que dá para vocês colocar se
é artigo de Practice Guidelines, são as diretrizes de tratamento, se são artigos de revisão sistemática ou se são ensaios clínicos. Então isso facilita muito a vida de vocês na hora de pesquisar aqui, porque vai aparecer direitinho, tá? Só o título aqui, dá para colocar também o ano, data, tudo isso dá para vocês colocarem aqui quantos artigos vocês querem que apareçam por página. Então, beleza, vou colocar aqui, por exemplo, só o início. Apareceu tudo. Então, olha só. Na hora, achar aqui, ó, usando os escritores lá, Group, Based e Low Back Pain, vocês viram aqui, ó, quanto na... Isso, vamos lá. Então, aqui, ó, enquanto aqui, ó, usando esses descritores no PubMed, eu achei 56 resultados, na Pedro eu achei 18, né? Então, vocês veem que aqui é bem mais refinado do que aqui é bem mais amplo. Então, por isso não é bom para fazer uma revisão vocês olharem só na Pedro, porque vai limitar demais e vai às vezes ficar faltando artigo para vocês, tá? Qual que é a vantagem da Pedro? Bom da Pedro é que ela já te deixa aqui definidinho se o artigo é, por exemplo, aqui é o método de revisão sistemática ou se são os ensaios clínicos aqui, tá? E o bom é que elas te dão uma nota, tá? De 0 a 10. Ele tem o score numa escala falando quão bom é esse trabalho, né? Então isso é uma forma de se avaliar. Existem vários critérios ali. Depois eu faço um outro vídeo explicando esses critérios para falar o quanto que é bom, o quanto que não é. O artigo, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Aqui. Então aqui, ó, são os critérios de elegibilidade, a randomização, como foi feita a alocação, a comparação na linha de base, como que estavam os pacientes no início do estudo, se eles eram comparáveis, a questão de se os sujeitos eram cegos, se eles não sabiam que tipo de tratamento estavam recebendo, se os terapeutas eram cegos, se eles não sabiam que tipo de terapia estavam realizando, se os avaliadores eram cegos, se eles não sabiam quem eles estavam avaliando, quem recebeu cada intervenção. Então são vários critériozinhos que vão melhorando aí. Quanto maior, né, melhor aí o trabalho. É bem difícil chegar. Para vocês terem ideia, assim, de 6 para cima já é considerado um artigo muito bom, tá? Então, também é uma forma aí de vocês estarem pesquisando os artigos de vocês usando aqui também essa base de dados, ok?